Bom, vamos lá, atenção aqui, ó. João pegou a chave. Quem pegou a chave? João. João pegou a chave. João é o sujeito. Como não temos mais nenhuma palavra importante dentro do sujeito, o sujeito é simples, porque o sujeito só tem um núcleo. João é o núcleo do sujeito. Pegou a chave é o predicado, certo? João pegou. Pegar é uma ação. Então, o verbo, a parte principal, o núcleo desse predicado é o verbo. Então, nosso predicado é verbal. Mas João pegou o quê? João pegou a chave. Quem pega, pega alguma coisa. Então, como aqui nós não temos preposição e temos o complemento, o objeto é direto. João pegou o quê? Pegou a chave. Então, o nosso verbo é transitivo, porque todo verbo transitivo tem complemento. Mas ele é um verbo transitivo direto, pois ele não tem preposição. Este a aqui funciona como adjunto adnominal, porque está determinando a chave, certo? Vamos ver o segundo exemplo aqui, ó. João obedece aos pais. Quem obedece aos pais? João. Sabemos já que João é o sujeito, um sujeito simples, pois apresenta apenas um núcleo. Então, João o quê? O que o João fez? João obedece aos pais, é o predicado, certo? O verbo é obedecer, certo? Obedecer é o núcleo do predicado, o predicado é verbal. Então, o verbo ali. João obedece a quem? Reparem que agora muda a pergunta. Eu não posso perguntar João obedece o quê? João obedece a quem? João obedece aos pais. Está aqui nosso objeto. Aqui está a diferença. Aqui nessa frase nós tínhamos um artigo, um adjunto adnominal. Aqui nós temos uma preposição. Preposição. Então, quando nós temos uma preposição no complemento, o objeto é indireto. Automaticamente, nosso verbo é transitivo, porque necessita de complemento, mas ele é transitivo indireto, porque nós temos a preposição no meio. Quando não tem preposição, o verbo é transitivo direto, o objeto é direto. Quando nós temos preposição, o verbo é transitivo indireto e o objeto é indireto. Tá? Ficou bem claro, tem que retomar bastante as preposições. Agora vamos ver aqui. João ofereceu sorvete ao irmão. Sabemos que João é o sujeito simples. E o que o João fez? Ofereceu sorvete ao irmão, que é o predicado. Certo? Então, João ofereceu o quê? João ofereceu o sorvete. Ele ofereceu o sorvete. Não tem preposição, nós já temos um objeto direto aqui. Nosso verbo é transitivo porque tem complemento, certo? Então, João ofereceu o sorvete a quem ele ofereceu o sorvete? Ao irmão. Aqui, o sorvete e o irmão se relacionam. O ao irmão está complementando. Então, ó, João ofereceu sorvete, João ofereceu ao irmão. Ao é a preposição. Então, aqui nós temos um objeto indireto. Se nós temos no complemento um objeto direto e um objeto indireto, o nosso verbo é verbo transitivo direto, indireto. Então, nós já vimos que quando um verbo tem complemento, mas não tem preposição, ele é um verbo transitivo direto. Quando temos um verbo que tem complemento e tem preposição, é um verbo transitivo indireto. Mas quando nós temos um verbo que tem complemento, mais um outro complemento com preposição, é um verbo transitivo direto e indireto. Agora reparem na diferença. Aqui em cima, os objetos complementam um verbo. Não teria como entender a frase e compreendê-la. João ofereceu. Oferece alguma coisa. O verbo precisa de complemento. Agora observem aqui. João comeu rapidamente. O sujeito é o João. Comeu
é o nosso verbo. Rapidamente. Eu não posso perguntar para o verbo comeu o quê rapidamente. Não. Aqui o rapidamente não está completando a frase, complementando o verbo. Ele está modificando o sentido. Então aqui ele é um adjunto adverbial. Como o verbo nessa frase não necessita de complemento, quem come, come. João comeu. Então aqui o verbo ele é intransitivo. O verbo intransitivo não necessita de complemento. Vejam bem a diferença. Com o complemento ou sem o complemento, a frase fica subentendida, certo? Vamos aqui nessa frase. João e Maria comeram o bolo. Quem comeu o bolo? João e Maria. Aqui mudou o nosso sujeito, porque aqui nós temos dois núcleos, o João e a Maria. Então, o nosso sujeito é composto. Comeram o bolo é o predicado. Mas o que eles fizeram? Que ação João e Maria executaram? Eles comeram. Quem come, come alguma coisa. Então, aqui nós já temos o nosso verbo. Comeram o quê? Comeram o bolo. Objeto direto. Não tem, reparem, não tem preposição, porque o é o adjunto adnominal, que está relacionado ao bolo. Então, o nosso verbo é um verbo transitivo, porque tem complemento, e transitivo direto, porque ele está diretamente relacionado ao complemento dele. Observem aqui. João ficou alegre. João, o sujeito simples. João ficou alegre. Quem estava alegre? O João. O nosso verbo aqui não exprime ação, ele exprime estado. Então é um verbo de ligação. Como o João, como o alegre não está ao lado do João, está no predicado, ele é um predicativo. Mas como ele está relacionado ao João, que é o sujeito dessa oração, alegre é o predicativo do sujeito, certo? Lembrando, o predicativo do sujeito tem função de adjetivo, mas dentro do predicado. Observem esta última frase. João cozinhou feijão temperado. João, o nosso sujeito simples. O João fez o quê? Cozinhou, o nosso verbo. Cozinhou feijão temperado. E agora, João cozinhou o quê? Feijão temperado. O nosso objeto direto, porque se relaciona com cozinhou. Então, o verbo é transitivo porque necessita de complemento. Reparem que nós não temos preposição em nenhum dos espaços. Então, João cozinhou o quê? Feijão temperado. Quem está temperado? O feijão ou o João? O feijão está temperado. Então, aqui nós temos um predicativo do objeto. Lembrando, o predicativo tem função de adjetivo. Se está relacionado ao objeto que está na oração, predicativo do objeto. Se está relacionado ao sujeito, predicativo do sujeito.